Então, deixe-me contar sobre a noite em que tudo mudou. A noite em que entrei em uma sala cheia de pessoas que me ignoraram por completo. E saí de lá fazendo com que nenhuma delas jamais esquecesse meu nome. Tudo começou com um convite simples. Minha esposa, Rachel, chegou em casa certa noite, com os olhos um pouco cansados. Tirou os saltos logo na entrada e disse: "Ei, a festa de Natal da empresa vai ser na próxima sexta-feira. Você vem, né?" Eu apenas sorri e respondi: "Claro." Simples assim, sem drama. Era só uma festa. Agora, há algo que você precisa entender sobre Rachel. Ela é brilhante. Sério, uma das pessoas mais inteligentes e dedicadas que eu já conheci. Ela se entregou de verdade àquela empresa por 3 anos. Foram 3 anos de noites mal dormidas, almoços pulados, fins de semana trabalhando, tudo para crescer dentro daquela empresa de finanças corporativas. E ela amava o que fazia, acreditava no trabalho, acreditava nas pessoas, falava do chefe dela, um cara chamado Derek, como se ele fosse quase uma lenda. Derek disse isso. Derek acha aquilo. Derek aprovou o novo projeto. Eu ouvi esse nome tantas vezes que comecei a sentir como se Derek praticamente morasse com a gente. Mas eu nunca tinha conhecido o sujeito. Nenhuma vez em 3 anos. Então aquela festa seria a estreia. Antes de continuar, deixe eu explicar um pouco sobre mim, porque isso é importante. Eu não pareço o que faço. Sou um cara discreto, uso roupas simples, dirijo um carro comum, não ando por aí exibindo nada. Rachel vive brincando que eu pareço alguém que conserta computadores no fim de semana e não alguém que... Bem, você vai entender. Eu gosto disso. Nunca senti necessidade de me anunciar. Deixo que as pessoas tirem as próprias conclusões. Quem realmente importa sempre acaba descobrindo. Então, coloquei uma camisa social bem passada, uma calça alinhada, nada exagerado, e fomos para a festa. O lugar era um bar na cobertura, no centro da cidade. Bonito de verdade. As luzes da cidade brilhando por todos os lados, o céu aberto, pequenos aquecedores espalhados pelo terraço para espantar o frio. Garçons circulavam com taças de champanhe como se aquilo fosse parte deles. E as pessoas, talvez umas 60 ou 70, todas elegantes, falando alto, fazendo aquela coisa típica de fingir que escutam enquanto varrem o salão com os olhos para ver quem mais chegou. Rachel foi imediatamente puxada para uma roda de conversa. Alguém da equipe segurou o braço dela. Outra pessoa gritou o nome dela do outro lado do salão. E em menos de 5 minutos eu estava sozinho perto do bar, com um copo na mão, apenas observando. E, sinceramente, isso não me incomodava. Eu gosto de observar. Você aprende muito sobre as pessoas quando elas acham que ninguém relevante está prestando atenção. Foi aí que vi Derek pela primeira vez. Não era difícil identificar quem ele era. Ele tinha aquela presença, sabe? Aquele tipo de homem que entra em um ambiente como se já fosse dono dele. Alto, bem vestido, com uma risada alta e contagiante, sempre cercado por pelo menos 4 pessoas, rindo um pouco além do necessário de tudo o que ele dizia. Seu aperto de mão durava 1 segundo a mais do que o normal. O contato visual era ligeiramente intenso demais. Uma confiança que parecia natural, mas claramente treinada em frente ao espelho. Ele era carismático. Isso eu reconheço. Era muito, muito bom nesse papel. Então, os olhos dele pousaram em mim. Eu estava ali, sozinho, de camisa simples, sem ninguém ao lado, apenas tomando meu drink e analisando o ambiente. E deu para perceber no rosto dele aquele olhar rápido que as pessoas lançam quando tentam decidir onde alguém se encaixa naquela hierarquia invisível. Seja qual for a conclusão a que Derek chegou a meu respeito, certamente não foi das mais favoráveis. Depois de alguns minutos, ele veio até nós. Rachel também já o tinha avistado e se aproximou para fazer a apresentação, toda empolgada, como se aguardasse aquele instante. "Derek, este é meu marido, James."
Ela estava com um sorriso enorme no rosto. Orgulhosa, doce. Derek apertou minha mão. Um aperto firme. Segurou por um segundo além do necessário. Passou os olhos por mim de cima a baixo daquele jeito típico. Alguns homens fazem isso, achando que são discretos, mas não são. James, disse ele, como se estivesse provando o som do nome. Então você é o marido famoso. Rachel fala de você. Em seguida sorriu e perguntou, e você trabalha com o quê? E ali estava. A pergunta que, em ambientes como aquele, nunca é apenas curiosidade. É um termômetro, uma forma de classificação, uma balança invisível usada em festas para medir o quanto de atenção você merece. Respondi com simplicidade. Eu administro um pequeno fundo. Ele apenas assentiu, daquele jeito de quem já mudou de assunto na própria cabeça. Que bacana, disse ele, virando-se logo em seguida para Rachel para comentar algo do escritório. Assim, sem cerimônia, fui etiquetado, organizado mentalmente e deixado de lado. E preciso ser sincero. Não me afetou. De verdade. Já frequentei lugares suficientes para saber que quem fala mais alto nem sempre é quem manda mais. Aprendi há muito tempo que existe um prazer silencioso em ser subestimado. Você espera. Mantenha calma e deixa o cenário se revelar sozinho. Foi então que surgiu o tal desafio. Cerca de 1 hora depois do início da festa, alguém sugeriu uma dinâmica, daquelas típicas de confraternização corporativa, quando todo mundo já tomou alguns drinks e qualquer ideia parece genial. A proposta era simples. Um quiz de perguntas e respostas sobre finanças e negócios, dividido em equipes. E Derek, claro, estava à frente de tudo. Ele separou o pessoal em grupos e, quando chegou a minha vez, fez uma pausa estratégica, olhou ao redor e disse em voz alta o bastante para que todos próximos escutassem. James, por que você não entra para o time júnior? Assim fica justo para os profissionais. Alguns riram. Não com crueldade, mas de forma automática, como se aquela fosse a escolha mais lógica, como se, evidentemente, o sujeito que administra um fundo pequeno devesse ficar com os novatos. O sorriso de Rachel vacilou. Foi rápido, mas eu percebi. Ela me olhou e eu respondi com um leve aceno que dizia, relaxa, está tudo certo. Mas Derek, aparentemente confortável demais naquela noite, decidiu ir além. Encarou-me e disse, na verdade, James, vamos fazer o seguinte, se você e seu time ganharem do meu, eu dobro pessoalmente o próximo bônus da Rachel. Agora, se perderem... Ele fez uma pausa teatral, sorrindo enquanto olhava ao redor. Vocês passam o resto da festa servindo bebidas para mim. Mais risadas ecoaram pelo salão. Uma risada segura, despreocupada. Daquelas que nascem em uma sala onde o vencedor parece já estar definido antes mesmo da primeira pergunta. Eu o encarei por um momento e respondi, claro, parece justo. Ele pareceu ligeiramente surpreso por eu aceitar com tanta tranquilidade, como se esperasse que eu desconversasse ou transformasse tudo em piada. Mas eu apenas sorri, terminei meu gole e fui me juntar ao time júnior. Os jovens do meu time, coitados, eram uns queridos, na faixa dos 20 e poucos anos, no primeiro ou segundo emprego, claramente um pouco tensos perto do chefe. Com os olhos brilhando por estarem naquela festa sofisticada, uma delas, uma moça chamada Priya, se inclinou na minha direção e cochichou. Sem pressão, mas o time do Derek ganha isso todo ano. Eu apenas concordei com a cabeça e respondi. Me conta como funcionam as perguntas. Quais são as categorias? Mercados, fusões e aquisições, estratégia corporativa, análise de risco, tendências econômicas globais? Quase deixei escapar uma risada. O jogo começou, e as primeiras rodadas foram equilibradas. O grupo de Derek era forte, sem dúvida, gente experiente, que sabia exatamente do que estava falando. Mas lá, pela terceira rodada, algo começou a virar.
Passei a responder com rapidez, trazendo detalhes que não se aprendem em sala de aula. Aprende-se vivendo aquilo, participando das reuniões, fazendo as ligações difíceis, estando dentro das negociações. Senti o clima mudar naquele nosso canto do salão. Priya, que até então me olhava com certa insegurança, passou a me encarar de outro jeito. Pouco a pouco, quem estava por perto também começou a prestar atenção. Na quinta rodada, o time de Derek já estava atrás no placar e dava para perceber que o sorriso fácil dele tinha diminuído. Ele passou a responder mais depressa, elevando o tom de voz, como se falar mais alto pudesse compensar a diferença. Não adiantou. Já perto do fim, surgiu uma pergunta sobre um caso específico de aquisição hostil ocorrido cerca de 8 anos antes. Era o tipo de informação minuciosa que você só conhece se tiver participado de negociações daquele porte. O apresentador leu a pergunta em voz alta, e o silêncio tomou conta dos dois times. Então, com tranquilidade, eu dei a resposta completa, contextualizando o caso, citando o resultado financeiro real e o nome da empresa secundária que foi incorporada na reestruturação, algo que a maioria ali mal recordava. O anfitrião conferiu o cartão, levantou os olhos e confirmou. Isso mesmo. O silêncio que se seguiu era diferente do anterior, mais pesado. Derek me fitou. A segurança natural dele havia dado lugar a algo mais calculado, quase desconfiado. "Onde você disse que trabalha?" perguntou. "Na verdade, eu não disse. Só comentei que administro um pequeno fundo, o que tecnicamente é verdade. Depende do que você considera pequeno." Olhei para ele com calma e completei. "Eu administro um fundo de private equity. Hoje, gerimos cerca de 4,3 bilhões em ativos. Talvez você reconheça alguma empresa do nosso portfólio. Inclusive, você apresentou um projeto ao nosso comitê de investimentos em 2019. Nós optamos por não seguir adiante, mas foi uma apresentação consistente." O silêncio ficou tão absoluto que parecia possível ouvir uma taça de champanhe tocar o chão. O rosto de Derek passou por várias expressões em questão de segundos. Surpresa, reavaliação, um leve traço de constrangimento. Ele riu, mas já não era a mesma risada confiante de antes. Era mais curta, menos firme. "Você é James Calloway", afirmou. "Sou eu", respondi. "E acho que vale explicar uma coisa. No setor em que Rachel atua, meu nome não é exatamente desconhecido. Já saí em algumas matérias, artigos especializados, um perfil aqui e ali, além de ter sido citado na imprensa financeira depois de fecharmos um negócio relevante no ano anterior. Eu não corro atrás de exposição, mas ela acontece, e pelo visto, Derek tinha lido o suficiente para saber exatamente quem era James Calloway. Ele simplesmente jamais ligou aquele nome ao marido reservado e de roupas discretas de Rachel, que estava sozinho no bar. O clima tinha mudado por completo. As pessoas passaram a me encarar do mesmo jeito que encaravam Derek 1 hora antes. E Rachel, minha linda Rachel, estava do outro lado do salão com a mão sobre a boca e os olhos marejados, e eu não conseguia saber se ela estava prestes a rir ou a chorar. A verdade é que ela estava fazendo as duas coisas. Derek pigarreou. "Bem", disse ele, e não conseguiu completar a frase de imediato, o que talvez fosse algo inédito para ele. "Acho que Rachel vai receber esse bônus." "Em dobro", eu o lembrei em voz baixa, com um leve sorriso. "Em dobro", confirmou ele. "Mas aqui está a parte sobre a qual quero que você realmente reflita. Porque o bônus, o jogo, as expressões nos rostos das pessoas, nada disso era o que mais importava para mim naquela noite. O que realmente importou veio depois, bem mais tarde. Quando a festa já estava acabando e Rachel e eu ficamos sozinhos no terraço por alguns minutos, com as luzes da cidade lá embaixo e o vento frio ao nosso redor, ela se virou para mim e disse:
Você nunca me contou. E eu respondi: Você nunca me pediu para ser nada além do seu marido. Ela ficou calada por um instante. Então disse: Eu tenho me esforçado tanto para provar meu valor aqui, e você simplesmente nunca fez com que tudo fosse sobre você. Nunca deixou que isso girasse em torno de você. Eu disse a ela: Sempre foi sobre você. Ela se aproximou de mim e ficamos ali em silêncio por alguns minutos. E aquele instante, tranquilo, acolhedor e verdadeiro naquele terraço frio, valeu mais para mim do que todos os negócios que já fechei, todos os artigos publicados, todos os números em todas as contas. Porque é isso que eu quero que vocês entendam. Existem pessoas neste mundo que entram em qualquer lugar precisando que todos saibam quem elas são. Precisando de validação, reconhecimento, olhares atentos. E eu até entendo. O mundo nos ensina que visibilidade é sinônimo de valor, que status importa, que você só é relevante pela reação das pessoas quando entra em uma sala. Mas existe outra forma de viver, mais silenciosa, mais firme, não porque você não tenha nada a oferecer, mas porque está tão seguro do que é que não precisa anunciar isso. Você deixa que sua presença fale por si. Permite que a paciência seja sua estratégia. E deixa que as pessoas que te amam saibam que você realmente se conhece. Não a versão que o mundo criou, mas a sua essência, aquela que dirige um carro comum, veste camisas simples e fica sozinho em festas, observando tudo ao redor. 2 dias depois, Derek enviou uma mensagem para Rachel pedindo desculpas. Ela me contou de maneira casual, como se não fosse grande coisa. E talvez não fosse, mas acredito que algo também mudou para Derek naquela noite. Acho que ele aprendeu algo sobre suposições, sobre o homem quieto no bar, sobre como a pessoa mais perigosa em qualquer ambiente quase nunca é a mais barulhenta. Quanto a Rachel, ela recebeu o bônus. E 3 meses depois, conquistou a promoção pela qual vinha batalhando havia 2 anos, não por minha causa, mas por mérito dela. Por todas as noites mal dormidas, almoços sacrificados e finais de semana dedicados ao trabalho. Eu era apenas o marido no canto, observando, esperando, orgulhoso demais e pronto para agir quando fosse necessário. Algumas noites ainda me pego pensando naquele terraço, no ar gelado, nela apoiada no meu ombro, na cidade fazendo o que as cidades fazem, se movendo, brilhando, sem nunca parar. E penso, sim, aquela foi uma grande noite. Foi a noite em que alguém aprendeu a diferença entre parecer poderoso e realmente ser poderoso. Essa história nos mostra que o poder real nem sempre se manifesta através de gritos, aparência ou status visível. James é a prova de que confiança e competência silenciosa podem superar a exibição ostensiva. Enquanto todos estavam ocupados medindo aparências, ele se manteve observador e estratégico, aguardando o momento certo para agir. Sua paciência e experiência prática foram suficientes para transformar a percepção dos colegas e do próprio chefe. A reflexão é clara. Muitas vezes, quem parece insignificante ou subestimado é justamente quem detém maior controle sobre a situação, porque a força verdadeira não precisa ser anunciada. O silêncio pode falar mais alto do que qualquer demonstração de poder ou prestígio. A principal lição desta história é que visibilidade não define valor. James poderia ter se anunciado, exibido conquistas ou buscado atenção, mas optou pela paciência e observação. Ele ensinou que competência, experiência prática e calma estratégica podem vencer qualquer competição, mesmo em um ambiente onde status e aparência são altamente valorizados. Reconhecimento real surge não de quem se esforça para ser notado, mas de quem deixa que suas ações falem por si. Também aprendemos sobre mérito. Rachel conquistou sua promoção por dedicação e esforço, e não pelo brilho de seu marido.
A verdadeira autoridade se constrói silenciosamente, através de consistência, conhecimento profundo e a capacidade de agir no momento certo. Agora me diz, se você estivesse no lugar de James, teria reagido da mesma forma ao desafio do quiz? Por quê? E você acha que Derek aprendeu alguma lição sobre poder e presença silenciosa naquela noite? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você gostou dessa história de estratégia e paciência silenciosa, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhuma próxima narrativa que ensina mais sobre poder e observação.